Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Não? Sobre o trabalho? Nós vamos fazer os seus comentários sobre o trabalho. Eu não li ainda. Com certeza. Sim, com certeza. Então tá. Bom, vamos dar uma olhada mais de perto no texto do Classe. Eu falei sobre ele rapidamente, então são teorias da identidade. Então vocês vejam que isso aqui numa época, esse texto foi escrito numa época diferente da nossa, assim, intelectualmente, porque nesse período, na década de 50, não havia essas ciências da mente bem desenvolvidas, ou mais bem desenvolvidas que nem a gente tem hoje. Não havia neurociência, ciências cognitivas, talvez. E o que se fazia em psicologia era diferente do que se faz hoje. E então houve um período até o final do século XIX onde predominavam nesses assuntos argumentos de tipo a priori, metafísicos. Depois houve um período em que se tentou inicialmente romper com isso através do behaviorismo analítico. E o behaviorismo analítico pareceu para muita gente excessivamente reducionista e implausível, porque imediatamente apareceram dificuldades, e essas dificuldades no que diz respeito à tradução de frases que usam vocabulário psicológico para frases que não usam vocabulário psicológico. Essa tradução imediatamente pareceu muito difícil para muita gente, inclusive os próprios positivistas lógicos. Então, se vocês forem ler os textos posteriores do Hempel e do Kahneman, vocês vão ver que eles não falam mais em tradução. Então, eles falam assim de certas regras ou da criação de uma nova linguagem para propósitos científicos. Então, eles começam a fazer uma discriminação, justamente uma discriminação entre linguagens com propósitos diferentes, tá? Então eu posso ter uma linguagem psicológica, eu posso ter uma linguagem psicológica, quer dizer, uma linguagem que descreva, que use termos psicológicos, e essa linguagem pode ser útil para determinados propósitos. Eu posso ter uma linguagem puramente fisicalista, como aquela que o Hempel fala ali no texto que a gente viu, e essa linguagem agora pode ser útil para outros propósitos. Então eu posso ter uma pluralidade de linguagens e que desempenham finalidades distintas. E talvez não seja possível traduzir sempre de uma para outra, certo? Talvez a tradução seja apenas parcial. Então, no início, ali naquele texto do Hempel que a gente viu, havia um projeto de redução completa. Mas esse projeto de redução completa esbarrou tipicamente nos chamados, no que hoje se chama de questões difíceis da consciência. Isso que o Classe falava já na década de 50 e que hoje é o centro da discussão sobre consciência. Embora seja plausível assim, o desenvolvimento de teorias psicológicas comportamentalistas para explicar ou para que nos permita compreender completamente as funções da mente, do cérebro, não é muito evidente que isso possa acontecer por causa de termos que se referem às nossas experiências subjetivas. Tá claro isso? Tem uma diferença? As dificuldades são grandes. Então tem gente que fala hoje em dia, uma expressão muito usada é o hiato explanatório, explanatory gap. Tem um hiato, uma falha, uma fenda explicativa. Como é que eu passo de um para o outro? Como é que eu passo de uma explicação de funções que o cérebro desempenha, por exemplo, assim, parece evidente que o cérebro tem uma função importante na coordenação motora nossa, né? Mas isso é algo que, em princípio, por exemplo, um robô também poderia desempenhar algo análogo. A gente explica o funcionamento das partes ali do computador no robô e como é que aquele computador, meio computador, coordena os braços do robô, as pernas, as rodas, o robô, sei lá o que for. E isso tem algo análogo a isso acontecendo no nosso cérebro. Um robô, por exemplo, pode ter uma câmera acoplada, um sensor de som, ele pode gravar sons, pode até emitir sons. E então tende a haver um processamento dessas informações que vêm do meio ambiente, e como é que isso depois alimenta as reações do computador ao ambiente. Isso é certo, é muito... Quer dizer, hoje todo mundo toma como certo, e não tem por que não achar que algo análogo a isso acontece no nosso cérebro.
Agora, a diferença é que no nosso cérebro, além da gente ter essas funções todas, a gente tem experiências. Nós, na expressão que ficou famosa do David Chalmers, nós não somos zumbis. Tá? Sabe o que é um zumbi? Em filosofia da mente, zumbi é um termo técnico. Tem os zumbis. Um zumbi em filosofia da mente, hoje em dia, né? Um zumbi hoje em dia é um ser, um bicho, que é igual a um ser humano, só que não tem vida interior. Não tem vida interior, tá? Não tem experiências subjetivas. Aqui, por exemplo, a gente se trata, nós nos tratamos todos como pessoas. A gente atribui às outras pessoas, a gente se relaciona sempre supondo, né, pressupondo que as outras pessoas são como nós. Quer dizer, que têm vida interior, que têm sentimentos, elas não apenas reagem, elas não apenas dizem coisas, por exemplo, assim, eu estou sentindo sede, estou sentindo fome, eu não estou só dizendo isso, eu estou tendo a experiência também. Agora, um computador, o carro está dirigindo o carro e de repente acende a luzinha lá do combustível, acabando o combustível, né? Mas o carro não está experimentando nada, é simplesmente uma luz que acendeu porque o tanque de combustível está baixo. Mas conosco também, né? A nossa energia os alimentos foram consumidos, foi digerido, agora está faltando energia, né? Então, mas a gente não tem só uma luzinha que acende e nos faz dizer, eu estou com sede, estou com fome. A gente tem também a experiência de sentir fome. Vocês entendem a diferença? Tá? Então, a mesma coisa, tem aqueles bichinhos Tamagotchi, antigamente, né? Tu dá comida para ele, dá não sei o que é. Ele tá se comportando como se tivesse ali sensações e sentimentos. Mas na verdade não está sentindo nada, é só uma maquininha, né? E que foi programada para reagir daquela maneira em circunstâncias desse tipo. Então, por que isso não acontece conosco? Certo? Por que a gente, além de ter essa interação funcional com o meio ambiente, a nossa interação ela é acompanhada dessas experiências, dessa vida interior? Por que isso? Certo? Então esse é a gente não consegue, a dificuldade de passar de um nível para o outro. O fato de tu ter uma boa explicação do funcionamento, das funções que a mente desempenha na organização e na interação do nosso corpo com o ambiente, não é suficiente para te dar uma explicação da vida interior. Esse é o chamado explanatory gap, o hiato explicativo. Tu não consegue passar de um do outro. O mero fato de ter uma explicação das funções cerebrais não é suficiente para te dar uma explicação da consciência, da vida interior subjetiva. Tá? Isso aqui, o Plassi já havia notado, só que ele nota agora no outro contexto. Então foi isso que a gente falou na aula passada. E o que mais que o Plassi diz? Então, o Plassi vai desenvolver uma tese de que eventos mentais, processos mentais, são processos cerebrais. Mas tem um problema aí, que é justamente esse que hoje se chama hiato explicativo, porque se eu equiparo as duas coisas como se fosse uma identidade, então fica difícil compreender, porque parece prima facie evidente que quando a gente fala de processos mentais, a gente não está falando de processos cerebrais. A gente quer dizer coisas diferentes. Parece que essas expressões, a gente tem boas razões para achar que essas expressões estão funcionando em registros diferentes. Tá? Por exemplo, a mesma coisa assim, ó, se eu for uma pessoa que desse uma descrição física completa de uma obra de arte, essa descrição, tem um ponto da cor tal, assim, assado, nessa região do quadro, depois tem um ponto assim, assado, nessa outra região do quadro. Isso aí pode ser uma descrição física perfeita daquela obra, mas ela não nos diz nada sobre a beleza do quadro. Então eu posso ter duas descrições físicas perfeitas de um quadro, e um pode ser horrível, o outro pode ser belíssimo. E a mera descrição física não nos dá essa informação. E não parece que a gente consegue extrair da descrição física uma descrição estética. Então, da mesma maneira conosco aqui, parece que a gente não consegue extrair de uma mera descrição fisiológica, fisicalista do cérebro, uma descrição mental.
Então ele começa o argumento dele notando isso, porque em parte foi isso que os behavioristas analíticos fizeram naquele período inicial ali, heróico, né? Corajoso, que eles propuseram aquela tese reducionista forte. Eles estão propondo mesmo que a gente interprete todas as frases mentalistas, como frases, um conjunto de frases fisicalistas. Então ele diz assim, olha, isso aí de prima facie é implausível isso. Então vamos partir do pressuposto contrário, vamos partir do pressuposto que não dá para fazer essa redução. Então ele diz, olha o que ele diz no começo do texto. Dizer que sentenças sobre a consciência são sentenças sobre processos cerebrais é totalmente falso. Então já começa dizendo isso aí, entendeu? É o contrário do que os behavioristas analíticos estavam sugerindo, pelo menos, né? Que ali se tratava realmente de uma tese linguística, uma tese linguística de que há uma equivalência entre frases ou sentenças que eles estão falando. O pessoal fala sentenças aí, isso aí na minha opinião, um anglicismo, vocês vão ver todo mundo aí falando em sentença, mas em português o que se quer dizer aqui é frase, tá? É uma frase. Dizer que frases sobre a consciência são frases sobre processos cerebrais é totalmente falso. Eles fazem isso porque em inglês frase é sentence, e aí quando vai traduzir, como em português a gente tem as duas, eles traduzem, e phrase em inglês, phrase, a expressão phrase em inglês não é frase. Phrase é uma expressão linguística menor que uma frase, tipo oração, ou uma expressão qualquer, tá? Então tem essas trocas aí. Na hora de fazer a tradução, o pessoal opta pelo caminho mais fácil, que é traduzir sentence do inglês por sentença. Tá, tudo bem, não importa. Isso é sabido que é falso, essa equivalência, a equivalência linguística é falsa, isso é sabido, olha só, por várias razões. Eles dizem, pelo fato de que você pode descrever suas sensações e sua imaginação sem saber nada sobre seus processos cerebrais, ou mesmo se tal coisa existe, né? Isso é o que a gente faz, a gente fala das sensações e a gente não tem acesso aos processos cerebrais. Em segundo lugar, pelo fato de que frases sobre a consciência de alguém e frases sobre os processos cerebrais de alguém são verificados de modo inteiramente diferentes. Então, se eu quero saber o que uma pessoa está sentindo, o que ela está pensando, eu pergunto para ela, eu olho para ela, vejo como é que ela está se comportando, né, como é a expressão facial dela. E, por outro lado, se eu quero saber quais são os processos cerebrais dela, eu tenho que usar uma máquina, abrir a cabeça dela, ver o que está acontecendo, coisas desse tipo. Terceira razão, pelo fato de que a frase X tem uma dor, mas não há nada acontecendo no seu cérebro, não encerra nenhuma autocontradição. Do ponto de vista linguístico, e esses aqui são filósofos assim, analíticos, né? Então eles tratam o conceito de contradição como um conceito linguístico. Para ver contradição, eu tenho que ter uma frase que afirme alguma coisa e uma outra frase que negue isso. Isso é uma contradição. Então, as contradições ocorrem sempre no nível da linguagem para filósofos analíticos, diferente de filósofos tipo hegeliano. Então, se você for falar aí com Pertile, não, tem contradição na realidade, tá? O que é isso? Contradição na realidade, para um filósofo analítico, é sem sentido, tá? Então, eles aqui estão supondo que do ponto de vista linguístico, essa frase, a pessoa X tem uma dor, mas não há nada acontecendo no seu cérebro, não tem nada contraditório nessa frase. O fato de uma pessoa estar sentindo dor não implica que haja alguma coisa, do ponto de vista linguístico, isso pode ser falso, tá? Mas não é contraditório, você entende? O fato de uma frase ser falsa é diferente de uma frase ser contraditória. A frase ser contraditória é uma frase que não tem como ser verdadeira, é impossível que ela seja verdadeira. E aqui, o que o Place sustenta, né, é que essa frase é falsa, mas não é algo contraditório. O que eu quero de fato asseverar, no entanto, é que a frase a consciência é um processo no cérebro, embora não seja necessariamente verdadeira, a consciência é um processo no cérebro, não é necessariamente verdadeira. Se ela fosse necessariamente verdadeira, ela seria algo como uma frase tipo analítico, uma definição, uma frase lógica, né? Ela não é necessariamente verdadeira, não é necessariamente falsa. Então ela não é nem necessariamente verdadeira, nem necessariamente falsa.
Então, o que é isso? É uma frase contingente, uma frase que não é necessariamente verdadeira, nem necessariamente falsa. Essa frase, segundo meu ponto de vista, não é nem autocontraditória, nem auto-evidente. É uma hipótese científica sensata, do mesmo modo que a frase o relâmpago é um movimento de cargas elétricas, também é uma hipótese científica sensata. Então, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, ó, é o início de um programa de pesquisa. Isso que eu tinha falado antes para vocês no início do semestre. Muitos desses pensamentos aqui, eles estão criando as ferramentas conceituais para depois desenvolver um programa de pesquisa científica. Então, isso que eu falei para vocês, eu estava tentando dizer antes, até teve com a Maria Carolina, né, teve essa discussão, que as relações entre a filosofia e as ciências não são de mera análise. A função da filosofia não é simplesmente analisar o que os cientistas fazem, o que as pessoas fazem, sei lá, os juristas, os religiosos. A função da filosofia não é só analisar, a função da filosofia também é criar novas hipóteses. E aqui, isso aqui é uma hipótese nova, isso aqui é uma hipótese empírica que ele está propondo. Só que o que ele está fazendo? Ele não está fazendo o trabalho empírico, ele está fazendo um trabalho conceitual, está elaborando a hipótese e está mostrando que essa hipótese ela não é contraditória, que ela é prima facie plausível e está esclarecendo alguns conceitos. Tem algumas razões que a gente pode ter, né, para rejeitar a priori essa frase. Ele vai agora refutar essas razões. Tá? Então vai mostrar que em princípio é possível. Então vamos agora a segunda parte, agora é o trabalho mais empírico, que é o que foi feito, que vem sendo feito aí na ciência cognitiva, na neurociência. Então, uma parte desse trabalho é essa que ele faz no artigo, de discriminar vários sentidos. Mas de alguma maneira, essas hipóteses que ele está propondo são de analisar coisas que já haviam sido feitas, por exemplo, a hipótese da identidade mente-cérebro. Isso já era algo que, sei lá, muito antes disso, já se tinha essa hipótese até como ficção científica. Sim, mas... E daí a análise científica, filosófica, nesse caso aí, depois. E a proposta era em função do que a ciência já vinha sendo. Sim, mas uma coisa assim, tem ficção, tem uma coisa... A gente pode ter... Uma pessoa pode apresentar isso como uma ficção, né? Como uma intuição. Mas tem alguns estágios intermediários aí que precisam ser... cumpridos para que isso efetivamente se torne um projeto, um programa de pesquisa científico. Tu precisa elaborar apresentar essa imaginação ou essa intuição em uma linguagem rigorosa, em que a contradição, a ambiguidade, o caráter assim prima facie implausível seja eliminado, a aparência, né? Claro, então, um projeto filosófico é isso, mas eu fico pensando de onde é que o filósofo tirou essa ideia de fazer esse projeto, como é que foi a faísca ali para ele, então, aprimorar e sofisticar o negócio. Eu acho que isso aí veio acontecendo historicamente, né? Então a gente tem assim, a gente começou aqui no curso, a gente começou com Descartes, poderia ter começado antes, tá? Então essas coisas vêm acontecendo já há bastante tempo. E aí um vai interagindo com o outro, tem uma espécie de diálogo aqui que vem acontecendo na literatura. Então uma pessoa diz uma coisa, e outra diz outra, e outra. E é isso que eu estou tentando mostrar aqui, que houve essa sequência, tá? E que ele está reagindo, o Classe que está reagindo a esses filósofos, de um lado aos dualistas, ele não quer voltar ao dualismo porque para esse pessoal aqui de orientação mais assim cientificista, o dualismo parece implausível por causa do problema da interação, né? Eles acham, eu não tenho explicação para isso. Enquanto eu não tiver uma explicação plausível para a interação entre uma substância mental e uma substância física, então fica complicado adotar. Então eles preferem, esse grupo de filósofos preferiu o caminho materialista. Só que o materialismo, a versão inicial do materialismo foi o behaviorismo analítico. Isso aí também pareceu implausível, porque eles estão reduzindo discurso sobre mente a discurso sobre corpos. E esse discurso reduzido a discurso sobre corpos, ele é muito difícil em alguns casos.
E é prima facie implausível. É a mesma coisa que eu reduzir discurso sobre arte é discurso sobre a física de uma obra de arte. Não, parece que eu estou deixando de fora o essencial, entendeu? E aqui também. Então, sim. Não, só complementando, do universo filosófico de 1640, 50, Spinoza diz que a mente e o corpo são uma mesma coisa, né? Sendo a alma é a ideia da afecção do corpo. Assim, O Spinoza é tudo. A alma é a ideia da afecção do corpo. Tá, uma hora tu vai ter que nos explicar isso aí. não, só assim, não era só no universo da ficção científica, né? Filosofia. Sim, ele não. tem segmento, ele falou isso lá e morreu. Cara, Não conseguiu falar. eu acho. Mas Não, agora a adolescência pega e puxa ele. sim, uma hora vamos ter que nos debruçar sobre isso aí, então. Foi um exemplo para dizer de onde é que surgem os discursos filosóficos sobre o assunto. Por exemplo, no Spinoza tu já via coisa parecida. O meu negócio é esse, por exemplo, a identificação mente-cérebro. De onde é que surgiu essa discussão? Não me parece que foram os filósofos os primeiros a dar a ideia disso. Me parece que quando veio uma certa concepção de como o cérebro funcionava e de como máquinas eram feitas, rapidamente já identificaram, bom, se os cérebros são processos elétricos que têm uma complexidade quase infinita de combinações, me parece que um computador infinito de combinações poderia simular uma mente humana. Aí já começa. Mas isso não é filosófico, isso na ciência já se fazia. Então parece que a filosofia está dando uma resposta ao que a ciência já estava fazendo de uma maneira ou de outra. Não sei. Então, para mim não é claro. Eu acho que não tinha uma ciência assim materialista da mente antes disso aqui. Não, exatamente. Não tinha. Isso não tinha. É. Mas me parece que a filosofia tirou dali a ideia para fazer isso. Dali da onde? Disso. Da ficção? Da ciência. Da ciência? Não tinha uma ciência da mente. E a ciência que tinha do cérebro era muito rudimentar. E muitas das pessoas que estudavam o cérebro eram dualistas. Né? O desenvolvimento da ciência. Não que a ciência dissesse a mente é isso ou que isso é aquilo, mas assim, me parece que a filosofia está um pouco atrás, sempre seguindo o que os outros estão fazendo. E tentando explicar o que os outros estão fazendo. Isso é mal de Kant. Kant começou a falar de exatamente por causa da Revolução Americana. Isso não é nada. Não, eu acho que. Eu não sei se. Eu não sei se eu concordo com isso aí também. Que tu falou. Está sempre atrás. Eu não acho que. O Kant alega isso. O que é? A filosofia está sempre atrás. Bom, essa, assim, isso aí para mim é uma concepção retranqueira da filosofia. A filosofia, assim, que tem os técnicos de futebol retranqueiro que só jogam na defesa, nunca atacam, só querem se defender. Essa é a concepção retranqueira da filosofia. Por isso, eu não acho. Mas eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que tem filósofos que são retranqueiros, tá? Tipo, tem filósofos. Tem filósofos que eles não propõem nada, eles só analisam o que os outros dizem. Entendeu? Então, mas eu acho que esse caso aqui não é um deles. Eu acho que ele, de fato, ele está propondo mudanças. Eu acho que a maioria dos filósofos da mente que nós vamos ler aqui são desse outro tipo aí. Quem não é? Eles estão propondo coisas novas. A maioria deles está propondo coisas novas. Claro, o que a gente viu na semana passada, o Gilbert Ryle não é. O Gilbert Ryle é do time dos retranqueiros. Tá? Mas propõe esse gato explicativo, né? Isso é provocante. Que é? Essa ideia, né? Não sei, não peguei o nome. Gato explicativo. Explica isso neurologista. Olha só. Não explica isso neurologista. Mas explica como é que pode transformar, como é que passa da função para a consciência. Isso, como é que explica isso agora. Como é que tu passa do cérebro para a mente, do cérebro para a consciência. O estudo dos cérebros, claro, mas aí que tá, para eles é a mesma coisa. Para eles estudar o cérebro, estudar a mente é a mesma coisa. E de onde é que vem essa ideia da neurociência? Vem daqui, desse tipo de projeto. Isso aqui é o início desses projetos de neurociência contemporâneos, tá? É isso que eu queria. Tá. Então, o que ele faz aqui? Ele faz uma... A propósito desse negócio de retranqueiro, você fala assim, né? Vocês não vão dizer para as pessoas que eu estou falando assim, tá?
Não, eu corto essas partes. Então, sim, isso aí, vocês querem ver, tem o texto que é uma referência disso daí, é o texto, é a introdução do livro do Peter Strawson, chamado Indivíduos. Na introdução, Indivíduos, um ensaio em metafísica, um ensaio de metafísica, assim. E na introdução ele diz que tem 2 tipos de filósofos metafísicos. Tem os filósofos metafísicos, como é que ele chama? Tem os metafísicos revisionistas e os metafísicos... Qual é a outra palavra que ele usa? Ninguém lembra? Os revisionistas e o que é os... Esqueci a outra palavra. Então, os revisionistas são os que acham que tem alguma coisa de fundamentalmente equivocada com a nossa maneira de pensar sobre algum aspecto da realidade. E os revisionistas e os metafísicos do outro tipo, né? Qual é aquela palavra que ele usa? Eles apenas analisam. Há descritivistas, os outros são descritivistas. Tem os revisionistas e os descritivistas. Então, tem metafísicos que descrevem o modo da gente pensar, o modo dos cientistas pensar, e eles só dizem, olha, as pessoas vocês estão pensando assim, assado. Quer continuar? Continua, isso é problema teu. Né? Isso tem certas consequências, né? Ver se tu está afim de continuar mesmo. Mas ele só esclarece. E o revisionista diz, não, tem alguma coisa de basicamente equivocado com a tua maneira de pensar. Então, quem que seriam do time dos revisionistas? O Platão, por oposição ao Aristóteles, que é mais descritivista. O Hume, revisionista, por oposição ao Kant, que seria descritivista. E esses materialistas aqui são revisionistas. Eles estão dizendo que a nossa maneira de falar, de conceber, né? Porque a nossa maneira de conceber a mente, o corpo é dualista. A nossa cultura é dualista. E eles estão dizendo, não, está errado isso. Então, são tipo revisionistas. Eles não estão meramente analisando, eles estão propondo uma mudança. Uma mudança nos conceitos básicos que a gente usa para falar da mente e do corpo. E o Skinner, por exemplo, que é terrorista radical, vamos botar assim, não evidentemente, não reconhecidamente, se enquadraria igual. O Skinner não é um filósofo, o Skinner é um psicólogo. Então, eu lembro que eu fiz uma distinção aqui entre tem o behaviorismo analítico, que behaviorismo é uma tese sobre linguagem. Sobre o que a gente quer dizer quando usa palavras mentais, palavras psicológicas. E o Skinner ele tem uma teoria em psicologia. E essa teoria em psicologia é uma teoria que pretende explicar os comportamentos humanos sem fazer nenhuma referência à mente. O conceito de mente é desnecessário para a gente compreender o comportamento humano. Ou qualquer comportamento, não só humano, outros comportamentos também, de bichos. Tá? Então, porque os nossos comportamentos são produtos de condicionamentos. E a ideia de condicionamento é física, ou fisiológica. Então, não é necessário tu postular uma mente separada do corpo. Para ele, a ideia de uma mente é uma ilusão. Tá? Então, ele desenvolveu o aspecto assim, empírico disso. E os behavioristas analíticos desenvolveram um aspecto mais conceitual, linguístico disso. Tá? No caso, uma resposta apelidadora à ideia de identificar o funcionamento do ser humano com descargas elétricas cerebrais, ele está respondendo, não é só isso, espera aí um pouquinho, é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é mostrar uma objeção. Então, uma objeção que se faz aos behavioristas. Ele diz assim, não tem como fazer essa redução do ponto de vista linguístico. E aí ele diz, é verdade, realmente não tem como, mas isso não significa que eu vou abandonar o materialismo, eu vou continuar. Eu vou continuar agora por outro caminho. Qual que é o caminho? Eu não vou fazer identificação linguística, mas a referência é a mesma, quer ver? Então, olha só. Então, eles distinguem vários tipos de usos da palavra quando a gente quer, uma coisa é outra. Tem o da identidade, o da composição, eu falei no ano passado, tem outro ali que ele fala que é o da predicação. Então, o da identidade, um quadrado é um retângulo equilátero. O da composição, o exemplo que ele dá, sua mesa é um caixote velho, a mesa do sujeito lá é um caixote velho. O chapéu dele é um amontoado de palha amarrado por um cordão. Esse é o chapéu dele. Tá?
Ou então, aqui no Brasil, a bola de futebol dele é uma meia cheia de jornal amarrada com fita elástica. Vocês não lembram dessa época? A gente jogava bola com a meia velha, né? A bola dele é uma meia cheia de jornal. Por outro lado, a predicação. O que é o da predicação? O seu chapéu é azul, é amarelo. A bola é grande ou pequena, enfim, coisa assim. Então, qual que são as diferenças aí? A palavra é a mesma, mas no primeiro caso se trata de uma identidade. Nos dois primeiros casos, olha só as diferenças que ele traça aqui. Nos dois primeiros casos, identidade e composição, a gente pode dizer assim, e nada mais nada. Um quadrado é um retângulo equilátero. É só isso que é um quadrado. Certo? Quadrado é isso, mais nada. A mesa do sujeito lá é um caixote velho. E a mesa dele é só isso, não tem mais nada na mesa dele. É só isso que é a mesa dele. Ele pegou um caixote e está usando de mesa. Essa é a mesa dele. A mesa dele é um caixote velho, é só isso. O chapéu dele é um montado de... A bola que eu usava era só uma meia com jornal dentro e elástico, só isso. Então, se que eu posso acrescentar e mais nada, ou é só isso, e faz perfeito sentido, né? Agora, se eu disser assim, o seu chapéu é azul e mais nada, não sei. Porque pode ser muitas outras coisas. Quando eu uso predicação, eu não estou excluindo a possibilidade de ter outros predicados também. Embora na composição tu não precise dizer que é só um caixote velho, quer dizer, um caixote velho de madeira e tal. Claro. Não mais nada. Okay. Isso, mas você vai ter sempre... depois de eu dar a descrição ali, eu posso sempre acrescentar. Claro que de repente tem mais algumas coisas. Eu vou dizer essas outras coisas e mais nada. Agora, qualquer que seja a predicação, por mais completa que seja, por mais extensa que seja a predicação, eu sempre posso acrescentar outras. O número de predicados possíveis para qualquer objeto é infinito, tá? Porque eu posso não apenas dizer assim, da descrição desse objeto, eu posso relacionar ele com outros objetos. Ele está à esquerda, à direita, ele foi fabricado aqui, ali, antes disso, depois daquilo. Então tem sempre predicados relacionais e esses são infinitos, né? Então, como funciona separar o campo de composição e identidade? qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre identidade e composição agora? Então, qual que é a identidade? A diferença é que nos enunciados de identidade, os enunciados de identidade são necessários. São necessariamente verdadeiros. Quando são verdadeiros, são necessariamente verdadeiros. E quando são falsos, são necessariamente falsos. E os enunciados de composição são contingentes. A mesa dele é um caixote velho, podia não ser. Não tem nenhuma necessidade dele estar usar dele. Não é necessário que a mesa desse sujeito seja um caixote velho, podia ser uma mesa de madeira e tal. O chapéu dele é um amontoado de palha, podia não ser, podia ser outra coisa, podia ser um chapéu de feltro, podia ser um boné, podia ser alguma outra coisa. Não é. Agora, quadrado e retângulo equilátero, não tem como ser diferente, porque é definido dessa maneira, né? Então, essa é a diferença entre composição e identidade. O que ele vai dizer, então, é isso, ó, que que quando ele fala que processos mentais, processos cerebrais são processos cerebrais e vice-versa, ele vai usar o da composição. Então, é uma frase contingente, não é uma identidade necessária. Que se fosse necessária, aí eu teria um problema, que é o problema que os behavioristas encontraram. Que eu poderia pensar, não, isso aí não faz sentido, está identificando uma coisa com outra, mas são diferentes, olha aqui, tem características diferentes, aquela lei de Leibniz, lá que o Descartes usa, né? Olha aqui, tem características diferentes no meu, também tem características, tem predicados que a mente tem e que o corpo não tem, então tem uma coisa errada aqui. E se eu uso o da composição, não tem nem esse problema, ele evita esse problema. Então eu tenho agora coisas, e tem uma independência lógica, ele fala aqui entre no da composição, eu tenho independência lógica, eu posso ter uma coisa e não ter a outra, é contingente. E quando eu falo aqui do da identidade, eu não tenho independência lógica, eu só tenho um quadrado, eu necessariamente tenho um retângulo equilátero. Então não tem independência lógica. Se eu tenho um, eu tenho o outro. Um sei somente ser o outro. E no caso da mesa e caixote velho, não é um sei somente ser o outro. É um, talvez o outro, talvez não. Isso é contingente. Se é assim ou não, eu vou ter que fazer uma pesquisa empírica agora para saber. E é isso que ele está propondo. Se os processos mentais são processos cerebrais, a gente não tem como saber por mera análise lógica das expressões. A gente vai ter que fazer pesquisa empírica. Então é isso que ele está fazendo. Ele está propondo que a gente aborde essa questão não do ponto de vista linguístico, como fizeram os behavioristas analíticos, mas de um ponto de vista empírico, preservando a independência lógica das expressões que falam dessas coisas.
Então, eu reconheço que são expressões que têm significados diferentes, mas eu proponho como um projeto de pesquisa a busca de saber se elas não se referem às mesmas coisas. O que eu quero dizer com processo mental não é a mesma coisa que eu quero dizer com processo cerebral. Mas talvez elas se refiram às mesmas coisas. Contingentemente, seja assim. Tá? Então, é isso que eles... Então, olha o que eles dizem então. A independência lógica das expressões não implica a independência ontológica daquilo que se refere. Então, o fato de eu ter de processos mentais e processos cerebrais serem, do ponto de vista linguístico, independentes, eu não consigo extrair um do outro por análise linguística, disso não se segue que ontologicamente eles sejam independentes. Pode ser que ontologicamente seja a mesma coisa, seja uma identidade mesmo, ontológica, mas não linguística. Tá? Então ele fez essa separação. Então, o que ele diz? Parece ser uma regra da linguagem que sempre que uma certa variedade de objeto ou estado de coisas tem duas características ou dois conjuntos de características, uma ou um dos quais pertence exclusivamente à variedade de objeto ou estado de coisas em questão, a expressão usada para referir a característica ou ao conjunto de características que define a variedade do objeto ou estado de coisas em questão implicará sempre a expressão utilizada para referir a outra característica ou outro conjunto de expressão. Parece que em geral tem essa identidade. Mas, no caso dos processos cerebrais e mentais, é uma exceção, ele argumenta. É essa regra. O argumento que, olha o que ele diz, o argumento que, a partir da independência lógica de duas expressões, conclui pela independência ontológica das entidades, certo? Em parte, o argumento do Descartes pode ser reconstruído dessa maneira. Né? Eu tenho independência, o que eu quero dizer com mente é uma coisa, tem características diferentes. O que eu quero dizer com corpo é outra coisa. Aí ele conclui que são coisas diferentes. Ele conclui que são coisas diferentes, porque tem características, são predicações diferentes. E o que ele está dizendo aqui é que, bom, não é necessário que sejam coisas diferentes. Pode ser que, em alguns casos, de fato é assim, contingentemente, a gente usa expressões que significam coisas diferentes para se referir à mesma coisa. Tá? Então, da mera análise de que duas expressões, do mero fato de que duas expressões têm significados distintos, não se segue que eles não se refiram à mesma coisa. Esse é o argumento. Então, seria uma coisa no nível de linguagem, então. Ele está separando a discussão linguística da discussão ontológica. E ele está propondo uma tese aqui ontológica, mas para ser investigada empiricamente, não por argumentos a priori. Aí não tem erro de composição. Se existe composição ou não aqui, nesse caso, é uma questão empírica, que vai ter que ser investigada empiricamente. Que vai ter que ser investigada assim, cientificamente. Né? Esse é o argumento dele. Eu não posso concluir do mero fato de que são expressões que não significam a mesma coisa, que elas se referem a coisas distintas. Expressões com significados distintos podem se referir à mesma coisa, esse é o ponto. Em alguns casos. Em geral, não. Em geral, quando a gente tem expressões com significados distintos, elas de fato se referem a coisas distintas. Por exemplo, coração e rim. São coisas distintas, coração e rim. Embora sempre contingentemente venham sempre juntos. Né? Um outro exemplo seria quadrado e retângulo. Não, quadrado e retângulo significam a mesma coisa. Quadrado e retângulo têm identidade de significados e identidade ontológica. É a mesma coisa, e o significado de quadrado, o que a gente quer dizer com quadrado é a mesma coisa que a gente quer dizer com retângulo equilátero, é a mesma coisa. Eu tentei achar, o professor falou um exemplo aí, coração e rim, e aí eu tentei achar um exemplo de coisas diferentes e que significassem a mesma coisa. Sim, aí é o caso aqui dele, em processos mentais cerebrais, é isso que ele vai sustentar. Processos mentais e processos cerebrais significam coisas distintas, têm significados distintos, mas se referem às mesmas são os mesmos processos. Ele dá um outro exemplo? Sim, dá outro exemplo. Vamos ver aqui. O exemplo da nuvem, do raio, né? Da descarga elétrica. Eu sempre penso nesse primeiro aqui, tipo movimentos, né? Então, tipo PADD. É sempre assim, né? Você não encontra no nível cerebral o afeto, tá? Mas procura a contração muscular, o PADD. Quem sabe balé sabe o que é o PADD. Você não vai encontrar. Então, assim, a lei do movimento do balé
você não vai encontrar na lei da contração muscular. Eu acho que é mais ou menos isso aqui que ele estaria trazendo lá na mente, né? Entende? Mas sem o músculo, sem a contração muscular, não existe o movimento do balé. Ontologicamente, há uma ligação. Apesar de a gente, como é que eu vou explicar pelas leis da contração muscular a beleza daquele movimento lá do casal? Não tem como. Sim, é uma pergunta, na verdade. Eu acho que ele quer. Ele sempre é assim, né? É um pensamento. Tá? Vamos lá no neurônio, não sei o que. Você não vai achar o pensamento lá. Você vai achar energia, elétrons, química, né? Mas vá lá na contração muscular. Sim. Vou lá me contrair, segurando a minha companheira e tal. Sim, eu acho que ele vai tentar argumentar, que ele argumenta, né, é que a explicação dos dois fenômenos é a mesma, a origem, a referência das expressões linguísticas é a mesma. Então, são maneiras distintas de descrever o mesmo fenômeno, mas com significados distintos. Bom, eu acho que eu também me perdi, eu não sei se eu entendi. Cara, uma pergunta, tá? É que foi como eu disse, mas eu tento levar para longe da mente, e eu acho que a questão muscular e a dança é bem interessante, porque a dança é uma expressão da nossa musculatura. Sim. Mas as leis são completamente diferentes. E as leis da contração muscular são outras, e tal, físico, químicas, biológicas e tal. Normalmente os neurologistas me matam nesse momento. Por quê? Porque Não tem separação. Não tem separação? Não, nem sei direito, tá? Mas eu acho que é um lugar, não sei, eu acho que é um jeito interessante, tá? Então, afeto, pensamento, é o produto dessas interações lá, que eu gosto de chamar de cérebro, mas as leis do funcionamento cerebral não vou explicar as leis do funcionamento afetivo. Mas tem a primeira parte que eu vou fazer. Isso não está buscando. Vamos ver. Hoje o que eu vou fazer é no cérebro. Não, aí vem todos os. Para dar o espírito não passa pelo cérebro, dar o espírito não passa pelo cérebro. Dar o espírito não passa pelo cérebro. Parece que tem primeiro o espírito. Não pensa. Pensa um pouquinho. Tá. O espírito é assim. Tá, vamos adiante, eu não sei o que dizer, tá? Não, é uma questão de mesmo. Tá. Vamos ver aqui. O argumento que a partir da independência lógica das duas expressões conclui pela independência ontológica das entidades às quais elas se referem, fracassa no caso dos processos cerebrais da consciência. Segundo eu penso, porque esse é um dos poucos casos em que a regra acima referida não se aplica, tá? Então, em geral, se aplica essa regra. Em geral, quando a gente tem expressões que têm significados distintos, elas se referem a coisas distintas ou a processos distintos. Nesse caso, não. Essas exceções devem ser encontradas, sugiro eu, naqueles casos em que as operações que devem ser realizadas para verificar a presença dos dois conjuntos de características inerentes ao objeto ou estado de coisa em questão, raramente podem ser feitas simultaneamente. Tá? Então ele está propondo aqui uma regra, uma regra de pesquisa. Né? Por que em alguns casos a gente consegue por que em geral, quando a gente tem expressões diferentes, elas se referem a coisas diferentes, mas tem algumas exceções? O que caracteriza essas exceções? A exceção é que eu não tenho como identificar ou investigar a referência das expressões simultaneamente. Os processos são diferentes. Um bom exemplo em questão... Um bom exemplo aqui é o caso da nuvem e da massa de gotículas, ou outras partículas em suspensão. Uma nuvem é uma grande massa semitransparente com uma textura lanosa, suspensa na atmosfera, cuja forma está sujeita a mudança contínua e caleidoscópica. Quando observamos bem de perto, entretanto, descobre-se que ela consiste em uma massa de minúsculas partículas, normalmente gotas d'água, em contínuo movimento. Com base nessa segunda observação, nós concluímos que uma nuvem é uma massa de minúsculas partículas e nada mais.
Mas não existe uma conexão lógica na nossa linguagem entre uma nuvem e uma massa de minúsculas partículas. Antigamente as pessoas não sabiam disso. Então tu não consegue extrair por análise, que nem no caso do quadrado, sempre se soube que o quadrado é um retângulo equilátero. Tão logo se criou a matemática, a geometria, o quadrado é um retângulo equilátero. Então tu extrai por análise. Agora no caso da nuvem, não, nós sempre tivemos, sei lá, sempre, mas assim, quantos milhares de anos, sei lá, que a gente tem a palavra nuvem, as palavras que se referem a nuvens, mas a descoberta de que nuvens são gotículas d'água em suspensão é recente. E a gente não tem como fazer as duas coisas simultaneamente, porque para eu ver uma nuvem como uma nuvem, eu tenho que olhar de longe. Se eu olho muito de perto, eu não vejo como uma nuvem. Exatamente. Então eu não tenho como fazer simultaneamente as duas coisas, entende? Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Nuvem como uma gotícula de água não é identidade. Uma nuvem de fumaça é erro de composição. Não, pode ter uma nuvem de fumaça também, qual o problema? Eu não vejo nenhum problema, qual o problema? Ele está falando aqui de nuvem, dessas nuvens aqui que estão mas tu pode ter nuvem de fumaça. É identidade. A nuvem, essa outra também são partículas em suspensão, tá? Quando pega fogo, sai uma fumaça preta ou cinza, aquilo também são partículas. Só que não é. Que tem água ali também, em geral tem. Se queima madeira, sai água junto. Então, sai água e outra, só que sai mais outra, sai fuligem, outras coisas, né? Mas madeira, sim, quando queima madeira sai bastante água. Não buscamos só a diferença, entendeu? Entre identidade e composição, por isso que eu tô... Não é identidade porque a conexão não é necessária. E porque tu não consegue extrair uma coisa da outra por análise lógica. A gente quer dizer coisas diferentes. Tá? E o que ele está proposta, a regra que ele está propondo aqui é essa. Em geral, quando a gente tem esses casos, que a gente quer dizer coisas diferentes, mas são a mesma coisa, se refere à mesma coisa, é porque a gente não consegue investigar eles juntos, simultaneamente. É a mesma coisa com mente, processo subjetivo e processo cerebral. Para eu investigar o processo cerebral, eu tenho que deixar de lado agora o processo subjetivo, porque para eu analisar o processo subjetivo, tem que ver o que o sujeito está pensando, está sentindo, tem que perguntar para ele, tem que estar consciente, não sei o que. Né? E na investigação do cérebro, eu não estou investigando exatamente isso, eu estou investigando ali reações fisiológicas, estados fisiológicos do cérebro, e é um outro método de investigação. Não há contradição envolvida em supor que as nuvens consistem em uma massa densa, de tecido fibroso. Não haveria nenhuma contradição do ponto de vista linguístico, poderia. De fato, uma tal consistência pode ser deduzida a partir das várias funções realizadas pelas nuvens nas histórias encantadas, na mitologia. Está claro, então, que os termos nuvem e massa de minúsculas partículas de suspensão significam coisas bastante diferentes. Entretanto, nós não concluímos com base nisso que deve haver duas coisas. A massa em partículas de suspensão e a nuvem é a mesma coisa. A massa de gotículas de suspensão e a nuvem são a mesma coisa, mas a gente quer dizer coisas diferentes com as expressões não significam a mesma coisa. Tá? Então é isso que ele vai propor no caso de mente e processo cerebral. É a mesma coisa. Mente, estados mentais, processos mentais e processos cerebrais são a mesma coisa. Mas quando a gente descreve usando um vocabulário, descreve usando outro vocabulário, a gente não quer dizer a mesma coisa. Tá? Então ele está transferindo a discussão para o nível empírico. Vamos deixar de lado a discussão linguística, porque isso aí não tem... Os behavioristas estavam errados, mas do ponto de vista ontológico, talvez o Skinner estivesse certo. O que nos leva, portanto, a dizer que dois conjuntos de observações são observações do mesmo evento. Não pode ser meramente o fato de que dois conjuntos de observações estão sistematicamente correlacionados. Pode ter um e o outro sempre, mas não é a mesma coisa. De tal forma que sempre que houver um relâmpago, haverá também um movimento de cargas elétricas. Existem inumeráveis casos de tais correlações em que nós não nos sentimos tentados a dizer. Então não basta ter correlação. Não basta, para dizer que é a mesma coisa, não basta assim, sempre que tem uma descarga elétrica aqui no cérebro, eu sinto tal coisa. Mesmo que houvesse uma correlação sistemática, isso não é suficiente. Tá?
O que ele está dizendo é que não é, tem que ser a mesma coisa mesmo, não é só coisas que acontecem juntos. Existem inúmeros casos de correlações em que nós não nos sentimos tentados a dizer que dois conjuntos de operações são observações do mesmo evento. Há uma correlação sistemática, por exemplo, entre o movimento das marés e as fases da Lua. Mas isso não nos leva a dizer que os registros dos níveis das marés são registros das fases da Lua ou vice-versa. A Lua é uma coisa, a maré é outra coisa, mas uma coisa causa a outra, né? A presença da Lua que causa as marés. Mas são coisas diferentes. Você quer falar sobre correlação igual a causa? Exatamente, e correlação não é causa. Tá? Eu posso ter correlação, eu posso ter fenômeno, eu posso ter coisas distintas aqui. Eu posso ter coisas distintas aqui. A correlação é um bom indício de causalidade. Em geral, quando tem correlação muito sistemática, é porque tem algum tipo de relação de causalidade. Mas não é necessário, não pode inferir imediatamente isso, porque pode haver correlação sem causação. Mas o que ele está mostrando aqui é que eu tenho aqui no caso da Lua e da maré dois conjuntos de entidades. Uma coisa é a maré, outra coisa é a Lua, as fases da Lua. Tá? A causa das fases da Lua é a sombra que a Terra projeta sobre a Lua e tal. A Lua fica às vezes obscurecida pela sombra da Terra, e vem aquelas fases. E isso é uma coisa. Outra coisa é o efeito gravitacional, né, da Lua sobre a Terra e vice-versa, na água e tal. Então são coisas diferentes, embora estejam correlacionadas. Ao invés disso, nós falamos de uma conexão causal entre dois processos ou eventos independentes. Então tem uma conexão causal entre uma coisa e outra, né, a presença da Lua e as marés, mas não é a mesma coisa. Aqui ele está dizendo que processo mental e processo cerebral é a mesma coisa. Não é que um causa o outro. Não é assim, eu tenho o cérebro causando a mente. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que é a mesma coisa. Tá? Que nem a Lua, que nem nuvem e gotas de água, partículas de água em suspensão. É isso que é a mesma coisa. Sabe? Que a gente fala, se refere a essas coisas, as nuvens também usando certo vocabulário. Tá? E aí, por fim, ele conclui o artigo, o argumento, mencionando essa chamada falácia fenomenológica. O que quer dizer isso? Ele cita um autor, e aí ele diz, olha, a falácia fenomenológica sobre a qual esse argumento se baseia, desse outro autor, depende da suposição equivocada de que, uma vez que a nossa capacidade de descrever coisas em nosso ambiente depende da nossa consciência deles, então para eu descrever eu tenho que ter consciência das coisas. Nossas descrições das coisas são, em primeiro lugar, descrições das nossas experiências conscientes. E apenas em segundo lugar, descrições indiretas e inferenciais dos objetos e eventos em nossos ambientes. Tá? Então a gente sempre, para eu descrever coisas no ambiente, eu tenho que ter consciência deles. Então, primeiro, essas descrições que eu faço do ambiente, na verdade, são descrições do meu estado de consciência sobre esses ambientes. Entendeu? E isso, para ele, é uma falácia. Isso é uma falácia porque o processo é o contrário. Tá? Presume-se que, devido ao fato de nós reconhecermos coisas em nosso ambiente pela sua aparência, seu som, seu cheiro, seu gosto, nós começamos descrevendo suas propriedades fenomenais. Eu descrevo como é que aparece para mim. As propriedades das aparências, dos sons, dos cheiros, dos gostos, e inferimos suas propriedades reais a partir das suas propriedades fenomenais. Tá? Então, aqui tem uma caneta, eu infiro que a caneta é assim, de plástico, aqui tem a tampa preta, né, tem um certo peso, eu infiro essas propriedades, eu atribuo à caneta certas propriedades a partir do modo como ela aparece para mim. Então, primeiro eu tenho acesso ao meu estado de consciência, e aí eu infiro que a realidade é assim, que nem está aparecendo para mim. Na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. Tá? Então, isso aqui é um assunto complexo, né? Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui para... O contato com a coisa é direto. Que é? O contato com a coisa é direto, não tem mediador aí, né? O contato é direto. Imediato ou imediato?
O contato com o objeto não, é causal, é imediato. Eu estou tocando no objeto, sim. Não tem mediador no meio. Não tem um instrumento, não tem nada. Eu tô aqui no caso na caneta, no meu caso aqui, tem muitos objetos que nós não acessamos diretamente, né? Por exemplo, que a gente infere que eles estão lá, sei lá, quando a gente fala de dinossauros, por exemplo. Ninguém jamais viu dinossauros, porque quando os dinossauros foram extintos, não havia, os seres humanos ainda não haviam evoluído. E graças a Deus os dinossauros se extinguiram, porque senão talvez nós não estaríamos aqui hoje. Porque naquela época os dinossauros comiam os mamíferos todos, né? Você sabe? Eles comiam os mamíferos. O mamífero que tinha naquela época era do tamanho de um rato. Só depois que os dinossauros foram extintos e que os mamíferos começaram a se crescer na face da Terra. Então, nenhum ser humano jamais viu um dinossauro. Pelo menos, claro, os dinossauros de antigamente, né? Talvez tenha dinossauro, não importa. Mas, então, a nossa afirmação de que existiam dinossauros há milhões de anos atrás, ela é inferida, ela é indireta. Nós não dizemos que há dinossauros por observação direta. Mas agora, nesse caso aqui, não. Posso descrever essa caneta porque eu estou, de fato, interagindo causalmente aqui. Meu corpo está interagindo causalmente diretamente com essa caneta e não tem nenhum intermediário entre eu e ela. Mas tem gente que diz, não, tem um intermediário. Tem um intermediário, sim, que é a mente e o corpo. Então, tem esse... Né? A descrição é mental, é um pensamento, é mental. E aí tem o intermediário do corpo, certo? Então, tem gente que faz essa... Tem gente que diz assim, sempre tem um intermediário. Tá? Então, por exemplo, um filósofo que argumenta assim, é o Bertrand Russell. Bertrand Russell tem um livro que é um livro muito bom de introdução à filosofia, chama Os Problemas da Filosofia. O primeiro capítulo desse livro chama Aparência e Realidade. E ali ele apresenta esse argumento, exatamente esse argumento aqui. E o Place está rejeitando esse argumento agora. Que o Place escreveu aqui o que 40 anos, 50 anos depois do Russell, e houve uma grande discussão desse assunto nesse período intermediário, em parte motivada por observações do Wittgenstein, dos filósofos da linguagem comum, Strauss, a turma lá de filósofos da linguagem comum, Austin. Então eles criticaram muito o Russell por causa dessa concepção. E então isso é uma literatura à parte, tá? Mas, enfim, o que eles disseram é isso aqui que o Place está dizendo agora, que essa concepção, segundo a qual tem sempre um intermediário, que o primeiro tem acesso à consciência, depois às coisas, que ela é falsa, tá? Ela está dizendo que é falso, que na verdade acontece o contrário. Olha aqui como é que é, então. Nós começamos aprendendo a reconhecer as propriedades reais. Primeiro a gente conhece as propriedades reais das coisas do nosso ambiente. Parece estranho, né? Primeiro a gente conhece as propriedades reais. Nós aprendemos a reconhecê-los, é claro, pela sua aparência, pelo seu som, pelo seu cheiro, pelo seu gosto. Mas isso não significa que nós temos que aprender a descrever a aparência, o cheiro, o gosto das coisas antes de podermos descrever as próprias coisas. Primeiro a gente aprende a descrever as coisas mesmo que essa descrição seja equivocada. Primeiro a gente descreve as coisas. E depois a gente aprende a descrever as aparências das coisas. E não tem como ser de outra maneira. Embora isso seja um pouco estranho. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas o que seria descrever sem ser pela aparência? Eu vou dizer assim, essa caneta é preta, é de plástico e pesa 20... Não, eu estou dizendo que a caneta é assim. Ela é preta. Tá? É uma caneta, é preta, é de plástico. E mesmo que ninguém tivesse jamais visto essa caneta, ela continuaria sendo assim. Isso, eu não estou falando de como ela parece para mim. Estou dizendo como ela é. Só depois da gente aprender a falar assim das coisas é que a gente consegue aprender a dizer: ela parece leve para mim, mas talvez pareça pesado para uma criança. Ela parece de plástico, mas talvez pareça metálica para outra pessoa. Para mim ela parece de plástico, mas talvez pareça metálica para outra pessoa. Esse negócio desse discurso em termos da aparência, esse discurso que faz referência à nossa consciência, como as coisas aparecem na nossa consciência, ele é derivado do discurso sobre as coisas mesmas. E tu não tem como fazer o processo inverso. Tu tem que começar sempre com uma descrição das coisas como elas são, mesmo que essa descrição seja errada, mas do ponto de vista lógico, ele é primitivo, esse discurso é primitivo, tá?
Então é isso que ele está dizendo aqui. Vocês entendem isso? Vocês vejam com o desenvolvimento de crianças é assim também. As crianças não começam falando, isso parece bom para mim. Elas, não, isso é bom. Ou é ruim. Elas não dizem, parece bom. Só depois é que elas dizem, parece bom para mim, mas para ti talvez seja ruim, não sei. Então, isso aí é o discurso. A criança já está bem mais crescida quando ela aprende esse outro vocabulário. Primeiro ela aprende a descrever as coisas como são. Então, primeiro a gente conclui, depois a gente revisa. Primeiro a gente conclui, depois a gente revisa. Não, tu pode revisar nessa primeira etapa, porque a nossa descrição primeiro tu faz atribuições reais, só que tu pode estar errado, né? E tu tem que corrigir, mas a correção não se dá no nível da consciência, se dá no nível do discurso sobre as coisas mesmo. Não do discurso sobre as aparências das coisas para mim e para ti, certo? Então, de fato, é somente após termos aprendido a descrever as coisas em nosso ambiente que nós aprendemos a descrever a nossa consciência delas. Primeiro a gente aprende a descrever as coisas no ambiente e depois a gente vê, mas eu me relaciono com essa coisa de maneira diferente do que ele, tal. Então tem essa perspectiva, né, que é relativa, mas isso é derivado. Se eu não tenho uma referência aqui, eu não tenho como situar a minha consciência dele relativamente a isso. Eu tenho que ter uma referência nos objetos. Se eu só tenho consciência, tu vai ser um aspecto da minha consciência, tu também. Então eu não vou ter uma perspectiva tua e outra minha, vai ser sempre a minha. Eu nunca consigo sair da minha perspectiva. Para eu poder construir uma concepção em que eu posso ter, que a minha consciência pode ter errado sobre as coisas, eu tenho que ter essa referência primeira das coisas em termos não relacionados à minha mente. Compreende? Mas o que ele está dizendo é que é assim que funciona a gente. Que é assim. A gente primeiro, dá para dizer que primeiro vê objetivamente, depois subjetivamente? Primeiro vê objetivamente, depois subjetivamente. Primeiro a gente, ele não coloca assim dessa maneira, porque aí primeiro vê objetivamente. Primeiro a gente, o que ele diz assim, do ponto de vista lógico e do ponto de vista psicológico, primeiro a gente precisa dominar a atribuição de predicados a coisas, para depois poder dominar a atribuição de estados de consciência em indivíduos, estado de consciência sobre coisas. Tu não tem como fazer primeiro começar com o estado de consciência e depois passar para essa outra estágio. Isso que nem que isso é o que ele diz, né? O Russell eu não concordo. O Russell estava vivo aqui. O Russell estava vivo nessa época. Para mim, se eu fosse ver objetivamente, usando as minhas próprias palavras, mas se eu fosse ver primeiro o que é realmente de fato, eu nem chamaria isso de caneta, porque caneta já é um nome que se dá para coisa depois de feita, né? Tipo, sei lá, eu tenho que saber qual é a concepção geral disso. Mas dado que tu tem um conceito de caneta, dado que tu sabe o que significam canetas, tu não diria que isso é uma caneta? Diria, mas é porque para mim isso é como se fosse um acordo coletivo. Não importa, mesmo que seja um acordo. É um acordo objetivo. Vamos usar a palavra caneta assim. Só depois de tu ter esse acordo objetivo sobre o que nós vamos chamar de caneta, o que nós não vamos chamar, isso aqui é uma caneta, mas para mim não parece uma caneta. Para ele talvez pareça, para mim não. Então, primeiro tu tem que, isso é que ele está argumentando aqui, primeiro tu tem que ter esse domínio do discurso de atribuição sobre as coisas. Então, ele acha que se a gente supera, a razão dele ter incluído isso aqui no texto é que ele acha que depois da gente se livrar desse problema, a gente pode se ocupar do que realmente importa, que é o assunto empírico, do que produz a consciência, o que é de fato a consciência do ponto de vista empírico. E quando a gente ficar emaranhado nessa discussão aqui... Por isso que é primitivo, professor. Esse primeiro passo é primitivo, por isso que ele mencionou aí que é um jogo de pergunta e resposta primitivo, a gente tem que escrever ali o que tu enxerga. Sim, é que se tu fica sempre supondo que tem primeiro, tu não tem como sair da consciência, tu sempre fica
Se tu acha que o processo é o contrário, entendeu? Se tu acha que o processo é o contrário, se tu acha que tu sempre tem que partir da consciência para depois chegar a uma coisa. Então, tu nunca vai... Isso impede, ele acha, ele impede o avanço da investigação empírica dessa tese particular aqui. Porque eu vou tender a adotar uma concepção daí dualista, eu vou tender a achar que ontologicamente tem que ser coisas distintas. Mas ele diz assim, não, eu posso eliminar esse problema, porque se eu percebo nisso aí uma falácia. E agora, se tem uma falácia nisso daí, então eu posso agora me dedicar ao estudo dessa questão, se processos mentais e processos cerebrais são efetivamente a mesma coisa, sem ficar embaralhado nessas questões agora conceituais, psicológicas, tá? É isso. Acho que a falácia fenomenológica serviu para obscurecer e tornar implausível essa tese que ele quer sustentar. Por isso que ele fala, ele se dedica a esse assunto no final daquele artigo. Então, ele está eliminando objeções assim que certamente iriam aparecer aqui para ele na hora que já apareceram, nessa época já tinham aparecido. A tese que ele está defendendo, tá? Certo?